Deixa aberto ali, ó. O senhor está monitorando ali. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos colocar de pé. Nesse nosso culto. Vamos ler aqui no Salmo 119, no versículo 57. Do 57 até o 64. Salmos 119, 57 até o 64. Diz assim: Tu és a minha porção, ó Senhor. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Supliquei o teu favor com todo o meu coração. Sê misericordioso para comigo, segundo a tua palavra. Pensei nos meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me atrasei para guardar os teus mandamentos. Os bandos dos perversos me roubaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para dar graças a ti por causa dos teus justos juízos. Sou companhia de todos aqueles que temem e daqueles que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua misericórdia. Ensina-me os teus estatutos. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, Fabrício, passar aqui na frente e fazer a oração de abertura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por termos trazido até aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ó, Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra é a única, Senhor. Céus e terra passarão, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, nunca passará, Senhor, nunca estará vazia, Pai. Senhor, toda a tua palavra, Senhor, ela vem trazendo, Senhor, uma obra, Senhor, e que possa ser esta obra completada em nossas vidas, Pai. Tudo que ser falado agora, Senhor, ó, Senhor, acerca de ti, Senhor, que possa nos gravar nos nossos corações, Senhor, que possamos, Senhor, como tu diz, Senhor, tu não quer sacrifício, Senhor, mas obediência, Pai. Que possamos obedecer, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor, e quando o Pai fala, o Filho tem que obedecer, Senhor. E queremos te obedecer, Senhor, para que tu tenha orgulho de nós, Senhor Jesus Cristo. Queremos ser uma bênção, Senhor. Ó, Senhor Jesus Cristo, guarde-nos, Pai. Toma o controle desse culto, Senhor. Que todo louvor, todo cântico, Senhor, seja uma adoração, Senhor, um aroma suave na tua presença, Pai. Para que as tuas bênçãos celestiais sejam derramadas neste lugar. Ajude aqui, Senhor, a vida de cada um, Senhor. E nos direciona, Senhor, o que devemos fazer e como devemos agir, Senhor, nesse dia. É que eu te peço em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem cantar, mas... Louvar o Senhor Jesus. E vamos iniciar com o número 76. Cruzarei a fronteira. Vejo o mundo, suas luzes que brilham, vejo as pessoas o pecado que vem.
caminho de morte, sem esperanças vãs. Mas Jesus Cristo é o caminho de vida que leva à terra, onde fui perfeição. Nada no mundo que dirá que me vai. Este mundo deixarei a fronteira cruzarei a fronteira, nessa terra de morte, viverei para sempre em um mundo novo que espera por mim. Cruzarei a fronteira, nessa terra de morte, viverei para sempre em um mundo novo que espera por mim. Este mundo está de pecado, tudo é morte, é de Satanás, almas perdidas. Sem esperanças vãs, mas a minha alma Deus me dado promessa, certeza de vida. Falta um pouco para chegar a esta terra. Este mundo deixarei a fronteira cruzarei a fronteira,
Amém. Vamos cantar o 67 também? 67? Glória a Deus. Porque, Senhor, tu me tocaste, não sei porquê, em mim tu habitaste, mas eu sei que é o teu amor por mim.
ti cantarei, te louvarei, majestoso Rei. Porque fora de ti nada desejo nessa terra, tua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Senhor, Deus é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantar também. 74. Pode ser. Vamos cantar bem. É o nome? O 74. 74. Lázaro ouviu uma voz, resmungou na tromba, e Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus, lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavras celestes de luz, tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça. Escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. As tristezas foram embora, olhamos para aquele dia, com olhos que veem um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo a sua face, palavras celestes de luz, tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo de glória e graça, ó que reflexo de glória e graça. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavras celestes de luz,
glória e graça. Amém. Eu vou colocar em pé mais uma vez. Não pode fazer oração pelas ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor, que podemos vir aqui neste local, consagrar a Ti, Senhor. Pequena oração. Amém, aleluia. Precisamos ouvir a Tua Glória voz, a Senhor. Jesus. Dependemos dela para que nos guie pelo caminho correto, Senhor. Pedimos que Tu fale, Senhor, Grandioso. pastores no joelho, Aleluia. possa trazer esse pão fresquinho Amém, para nós, amém, nesse dia, aleluia. Senhor. Oramos se tem alguns irmãos a caminho, Amém, protege, guarda, Senhor. Aleluia. Pedimos também, Senhor, que as ofertas que serão trazidas, Amém, Senhor, Jesus. possam se Aleluia. multiplicar nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Damos graças, Senhor, por tudo. Podemos estar aqui, Senhor, num tempo de tanta limitação, tanta dificuldade, tantas incertezas, Senhor. Mas estamos conscientes e cientes, Senhor, de que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Tenhamos olhos claros para ver, Senhor, todo o quadro, Senhor, tudo que o Senhor falou que nós deveríamos observar, Senhor, e nos preparar mais, Senhor, para em breve sermos raptados, Senhor, e estarmos contigo, Senhor. Sabemos que cada dia, Senhor, mais perto estamos, Senhor, deste acontecimento, Senhor, que muitos céticos nem creem mais, Senhor. Mesmo os teólogos, Senhor, diz que Jesus não vai voltar, Senhor. Mas Tu és Deus, Tu não mente. Nós sabemos, Senhor. Amém. A revelação de Jesus Cristo, tudo, Senhor, que está preparado, tudo que vai acontecer dentro da Tua cronologia, Senhor, dos Teus planos, Pai. Te agradecemos e queremos Te louvar, Te bendizer e ouvir agora Tu falar para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo lá sobre isso. Salve, Senhor, na paz, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Mas nos explica. A Babilônia construiu uma estátua. A Babilônia construiu uma estátua e um decreto lançou. O povo da terra, província, tinha que adorar o que ele criou. Mas os discípulos de Deus preferia a fornalha e não queria adorar. E quando eles foram jogados, o quarto homem já estava lá. Eu sinto falta em meu ser, me alegro em conhecer. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro
neve em folhas sem fim. Eu vejo algo maravilhoso, é o ar do homem andando aqui. Na vida dos servos de Deus existe alegria, mas também provação. Na hora que ele é provado, existe coro sem a oração. Mas na grande tormenta, só eu lembrei meu querido. Clama com sabedoria, vai ajudia, terá solução. Eu sinto alguém no céu, me alegra em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é meu quarto homem andando aqui. Eu sinto alguém no céu, me alegra em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Aqui tá o quarto homem, aleluia! Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus, amém, aleluia. Glória a Jesus, amém, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Amém, aleluia. Ele está aqui, Aleluia, tão certo como como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. aleluia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cessar os dedos, já te cantarei louvor. Aleluia. Na presença dos deuses, já te cantarei louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Santo, santo. Amém. Aleluia. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estamos em poucos aqui hoje, mas a presença principal Amém. conosco Amém. Glória a Jesus. é a presença do Aleluia. Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos aproveitar então um momento já, um ambiente próprio, né? Depois do louvor ser encantado, sentimos a presença de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 61. Essa escritura aqui é bem conhecida dos irmãos, que já conhecem a mensagem, né? Entre outras mensagens, o profeta usou essa escritura na mensagem Shalom. Diz assim, perdão, irmãos, é capítulo 60, né? O 61.
E a 61 hoje se cumpriu essa escritura. 60 que é Shalom. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegado, e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e as densas escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Os gentios virão para a tua luz, reis para o brilho do teu, para o brilho de teu levantar. Erga-te teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê todos eles reunindo-se. Eles vêm a ti, teus filhos virão de longe, e as tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela leitura que foi feita agora. Amém, que eu desapareça, o Senhor apareça, que o Senhor cresça. Possa, Senhor, não ser a voz de um homem, mas ser a voz do Teu Espírito Santo. O Senhor falando conosco através da Sua palavra, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, o tempo, a hora em que estamos vivendo e a direção, meu Deus, da nossa caminhada nesse tempo. Peço que cada um que está aqui nessa noite possa ter seus ouvidos circuncidados para ouvir a Tua palavra, seus corações para receber. Me purifica, Senhor, a mim que estarei ministrando a Tua palavra. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Não pode sentar, irmãos. Amém, aleluia. Aleluia. Damos graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, né? Damos também boas-vindas a todos que vieram, né? Enfrentaram o friozinho, estão aqui. O irmão André justificou a falta dele, que o carro dele estragou de novo, né? Eu estava em Santa Rita, fui pegar a sogra, estragou o carro. Daí com o irmão Dilca também pega carona, também o irmão Dilca ficou impedido de arrumar todo, mas Deus sabe melhor, né? Os irmãos também vão ser abençoados, né? Amém, Jesus. Aleluia. Os demais irmãos não me comentaram nada, o Erasmo não comentou nada, né? Se veio ou não. Mas certamente está aqui e vieram aqui aqueles que Deus não tinha visto estarem aqui. É verdade, aleluia. Amém? E eu nunca tive, assim, problema com quantidade de pessoas, né? Para mim, um culto é um culto com 100 pessoas, uma família só. Um culto é culto sempre, né? Verdade. Eu viajava 2.100 quilômetros para fazer culto. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Para 8 pessoas só. Né? Se fosse ônibus, dava um dia e 2 noites. O avião era um pouquinho mais rápido, mas eu não gostava muito do avião, nunca me acertei muito de avião. Toda vez que eu andei, sempre me deu um pouquinho de pânico, né? Principalmente a subida e a aterrissagem, né? Sempre dá um friozinho, né, Cláudio? Não sei como é que o senhor reagia, né? Eu vi um pessoal lá sentado no jornal, normal. Meu Deus, será aquela angústia daquele avião, né? Mas a gente chegava lá, quando eu ia lá, eu ficava 15 dias lá. E durante os 15 dias a gente fazia culto todo dia, né? Depois levava só 3 meses para voltar outra vez lá, né? Então eu fazia culto todos os dias, né? Os 15 dias que eu ficava lá, eu fazia culto com os irmãos. Voltava quase que sem voz para casa, mas a gente voltava abençoado, né? Deixava os irmãos abençoados também. Então, para mim, culto sempre é culto. E eu aprendi isso assim, vendo um irmão, você conhece o irmão Gildo, né? O irmão Gildo dando assim uma exortação, uma vez assim, numa irmã. Exortar não é xingar, exortar é ensinar, né? A gente tinha um trabalho em Alvorada, foi em 99 que a gente tinha um trabalho na Santa Clara, ali na beira do valão. Tinha a igrejinha do lado da casa da irmã Lúcia. E a gente reunia os irmãos ali para fazer os cultos ali. Aí tinha um senhor que estava assistindo os cultos por nós, que estava com câncer. Ele era um homem grande, né? Assim, mas estava em estado terminal.
A gente vê que ele era um grande, assim, estava muito magrinho, mas a gente vê assim que os ossos dele eram grandes, assim, no couro, né? E aí não tinha como ir na igreja ali na Santa Clara, a gente ia lá no Umbu fazer culto na casa dele, um culto doméstico. Mas escalando os irmãos, né? Os irmãos faziam os cultos. Aí uma irmã chegou para o irmão Gildo e disse assim, eu vou lá no cultinho lá do Umbu com vocês. Aí o irmão Gildão daquele jeito dele, né? O Gildão deixa passar, né? Não, irmão, cultinho, nada. É culto. Grande Deus vai lá. Não diminui Deus por causa da quantidade de pessoas. E era um culto, realmente era só para ele mesmo, né? E eu acho que eu fiz mais ou menos 2 anos culto na casa de uma irmã Maria Carolina, que ela tinha um problema, me esqueci o nome da enfermidade. A enfermidade dela é secou a água da medula. Era uma enfermidade bem rara. E ela foi perdendo os movimentos, né? Então ela ficava só deitadinha na cama, assim. Então eu tinha que fazer o culto lá no quarto dela. Tinha uma irmã que morava próxima ali, Deus dava ceia para ela, ela lavava os pés dela na cama mesmo. E se botava na cadeira de roda, o máximo 5 minutos ela conseguia ficar assim, tinha muita dor. Praticamente a vida dela foi sempre deitada ali naquela cama, né? E eu tinha uma vontade de ver a irmã Maria Carolina caminhar, eu tinha um desejo dela caminhar. Você dizia para ela, mas eu tinha um desejo no meu coração de chegar aqui na sua casa, ia bater na porta, a senhora e nos receber, né? Ela tinha muita fé, né? Sabe, né? Um dia Deus faz essa operação. Mas apareceu alguns irmãos lá em casa, conheci alguns pastores aí lá na região, na época, né? Que davam testemunho, que tinham um dom de cura, né? Aí eu aproveitava, né? Bom, se tem dom de cura, então vamos fazer um culto lá na Maria Carolina. Já levava lá na expectativa que alguém fosse orar por ela e ela ser curada, né? Mas não aconteceu como eu esperava, né? Não foi como eu estava esperando. Eu lembro que uma vez foram os irmãos aqui de Canoas e foi fazer um culto lá na casa da irmã, e o mais jovem que estava junto, quando a gente mais jovem, a gente se empolga um pouquinho, né? Depois a idade vai fazer a gente amadurecer mais devagar, né? A gente, quando é novo, a gente é empolgado, né? E aí um deles, o mais jovem, se levantou e disse assim para ela assim, irmã Maria Carolina, olha aqui bem nos meus olhos aqui. Ah, irmão, estou te olhando. Olha aqui. Dentro de 3 dias você vai caminhar. Cara, Jesus tem misericórdia. Falou assim que ela começou, não, eu creio sim. Passou os 3 dias, mas não caminhou, né? Existe coisas tem coisas que é revelação da parte de Deus, tem coisas que às vezes é um espírito errado, mas tem coisas que é atuação humana também, né? Empolgação humana, né? Na época eu não tinha carro, ia de carona, ia de bicicleta, ia de a pé, dá 6 quilômetros da minha casa até o Arroio de Silva, né? Aí a gente andava mais um tanto para dentro, chegando no Barro do Pai no Golfinho. Uma vez o pastor lá fomos de a pé, o pastor lá tem um culto para fazer, o pastor lá na época estava forte ainda, né? É lá no Arroio, só que não tem bicicleta, não tem dinheiro para passagem, sou em casa, dá uma caminhada. Ah, cara, sim, vamos lá. Sendo bem cedo eu ia, para chegar a tempo lá do culto, né? Meu Deus do céu, quando chegou no meio do caminho, rapaz, começou uma chuva, né? Chuva. Então, pastor, nós estamos na metade do caminho. Voltar, vamos se molhar igual. Então, molhado, vamos até o final, né? Aí fomos conversando na chuva, né? Protegemos as Bíblias dentro dos casacos, né? Para não molhar as Bíblias. E fomos até lá. Assim, eu já vi o pastor lá pregando várias vezes, assim, né? Daquela forma simples que ele prega, mas, né? Desde menino, assim, sempre ouvindo o pastor lá, né? Acompanhando o pastor Egílio. Mas, rapaz, eu acho que aquele dia, por causa da dificuldade, não sei, né? Parece que foi a melhor pregação que eu vi do pastor lá até hoje. Foi aquela pregação do dia da chuva, né? De que pegou aquela pancada na estrada, né? Mas irmã fez uma pergunta hoje, assim, pastor. Ela mandou um videozinho, nesse videozinho aparecia desde quando começaram a enviar os primeiros satélites. Foi 58 que lançaram o Sputnik e 56. Foi nos anos 50 que a Rússia lançou o Sputnik, né? Foi o primeiro satélite, né? Foi por essa data aí, né? Daí tem um mapa que vai mostrando a Terra
e os anos vai passando ali e a quantidade de satélites que foram mandando de lá para cá, né? E, rapaz, é incrível, depois de 2025 fica quase que tapado de satélite, assim, ao redor da Terra. Tá? Para ver se... Pastor, tu viu a quantidade de satélites que hoje tem, em 2025? Vai ser difícil alguém, daqui a um tempo, viver uma vida no anonimato, né? Qualquer parte que a pessoa tiver, a pessoa vai ser alcançada, né? Mas, na verdade, esses dias tinha alguém lá no estádio, lá na China, e uma câmera inteligente fez a leitura facial da pessoa, era um fugitivo, o camarada está lá torcendo, porque chegou a polícia e prendeu ele, né? No meio do estádio, milhares de pessoas assim, né? Estavam ali assistindo, a câmera conseguiu captar no meio da multidão, né? E, na verdade, já está quase que difícil ver no anonimato, né? Ninguém consegue ver mais no anonimato. E aí, assim, e como é que fica, pastor? Será que as virginésias vão conseguir, da maneira que vai estar nesse tempo, será que a virginésia vai ter alguma condição de serem salvos ou de sobreviverem? Eu digo, irmã, vou dizer uma coisa para a senhora assim, na verdade é um paradoxo, né? Na verdade é um paradoxo. Eu creio, na minha visão, que o que mantém a virginésia meia relaxada é a facilidade. Parece que a liberdade que nós temos de servir Jesus é que faz com que as virginésias relaxem, né? Porque assim, a liberdade que a gente tem nos coloca nós numa zona de conforto. E a zona de conforto é perigosa, né? Por exemplo, assim, enquanto Davi estava na batalha, ele estava na posição. Quando ele, não, vocês vão, que agora eu vou ficar aqui. Aconteceu uma coisa que ele quase que caiu numa batalha lá. Não, agora o senhor fica aqui, o senhor é a lâmpada de Israel, o senhor não pode morrer na batalha. Fica no castelo, fica reinando. Então, quando ele entrou na zona de conforto, foi quando ele teve a queda, né? E Deus não chamou Davi para estar na zona de conforto. Deus chamou ele para estar na batalha. Ele era um homem de guerra, né? E eu acho que essa zona de conforto é que faz com que a Nécia fique meio descansada, nécio, meio tardio, né? Meio atrasado. Isso é nécio, né? Eu disse, qual é a visão que eu tenho, né? Deus abençoe, irmão. Então, hoje o lugar tem bastante. Eu percebo que quando a coisa parece que aperta mais, parece que as pessoas têm mais, como é que eu vou dizer, né? Ficam mais aguerridos, assim, quando tem dificuldade, né? Você pode olhar no princípio da igreja, né? Até pouco tempo atrás, assim, na nossa infância, era mais difícil, mas parece que as pessoas eram mais fiéis a Deus, as pessoas buscavam mais. Parece que a dificuldade aproxima as pessoas de Deus. Eu acho que a própria dificuldade da tribulação que vai aproximar as nécias de Deus. Desespero, né? Desespero, claro. Na necessidade, é buscar Deus ou buscar Deus, não tem outra escolha. Eu estava lembrando aqui, no tempo que os cultos eram lá na Chácara Barreto, deve ter pegado um pouquinho daquele tempo lá, né? Que eram todos pentecostal, super pentecostal, né? Então, os cultos terminavam às vezes 11 horas, e os irmãos iam para a parada, às vezes perdiam o último ônibus, ficavam na parada para pegar o primeiro, das 5 horas, para poder ir para casa, se trocar de jeito e trabalhar. Qual é que seria a ideia, né, no geral? Domingo que vem, esse irmão não vai vir no culto. Domingo que vem está todo mundo lá de novo. Ninguém se queixava, dizia, terminou muito tarde, tive que trabalhar cansado. Parece que a dificuldade aproxima as pessoas de Deus, né? E tem um grupo tem uma igreja batista muito grande na Sibéria. Esse grupo, na Sibéria, ela começou com
com 3 ou 4 irmãos que estavam presos num dos gula lá, né? Esse campo de concentração lá da Rússia, lá na Sibéria gelada. Se reuniam lá fora, eles não tinha como entrar a Bíblia, cada um tinha um pedacinho de papel com uma escritura, quem lembrava ia anotando. Agora vai ser a leitura de hoje, pôr a mão no bolso, tirar o papelzinho. A leitura hoje é Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito. A escritura que eles lembravam, eles iam anotando tudo em papelzinho, né? Todos eles guardavam, porque não podia entrar a Bíblia no campo de concentração, né? E ali eles começaram a fazer o culto, aí começaram a ganhar os presos para Jesus, presos ali foram aceitando o Senhor Jesus Cristo, foram aceitando. E depois, quando deu uma aliviada na cortina de ferro, que teve um pouquinho mais de liberdade, dali saiu que é uma das igrejas grandes batistas que tem na Sibéria dessa condição. Então eu acho que a facilidade parece que faz as pessoas ficarem tardias, né? Que relaxa um pouquinho, né? E eu creio que a dificuldade aproxima nós mais de Deus, né? Eu disse para as irmãs, só que tem um detalhe, as nécias elas não vão ser salvas na tribulação. Na verdade, elas têm que entrar em salva, né? Porque no período da tribulação não tem salvação. É o tempo da limpeza do santuário, então ninguém se salva, né? É o período da tribulação que se cumpre a escritura que diz: aquele que está limpo, limpe-se mais, nécia, limpa, te mantém limpo. E aquele que é sujo pode agora se laminar no pecado, que não tem o que eu posso fazer, né? Que está limpo, limpe-se mais ainda, e o que está sujo fique mais sujo ainda. O que ela precisa fazer? Ela precisa manter a salvação. Como diz o apóstolo Pedro, né? Façais firme a vossa vocação e eleição. Então, elas vão ter que fazer firme essa vocação deles, né? Glória a Deus. Eu acredito que a própria perseguição vai fazer com que eles fiquem... Tem duas, nesse caso, uma divisão ainda, né? Que as que entram, as que ficou, são as virginéscias total, né? Sim. Mas algumas vão morrer, né, pastor? Sim. E vão só ser ressuscitadas na segunda ressurreição. E as que passar já vão para o milênio. O campo das nécias é um campo amplo, na verdade. Por exemplo, assim, o profeta diz na mensagem de revelação de Jesus Cristo, não há essa escrita da exposição, aquela pregada que ele pregou em 1960. Sim. Ele disse assim, aqui, todas as eras, teve a Virgem Prudente e teve a Virgem Nécia também. Então tem muitas virginésias que estão no pó da terra, que vão ressuscitar só depois de 1000 anos, né? Mas nesse período também, claro que nécias vão morrer, uma boa quantidade, mas passa também uma grande multidão. Que é o cântico de Moisés, porque quando a gente lê Apocalipse capítulo 7, aparecem 2 grupos em Apocalipse capítulo 7. Sim. E depois dessas coisas vir, depois de quê? Depois da tribulação. O profeta tem claro que Apocalipse 7 é depois da tribulação, né? Depois dessas coisas vir, o selamento de 144 mil, e logo depois uma grande multidão que ninguém podia enumerar, né? Aí o João pergunta, Senhor, quem são... um dos anciãos pergunta para João, quem são esses? E o profeta diz, o seu povo ele conhecia, quando ele viu 144 mil, ele sabia que era judeu, até pela forma que os judeus se posicionam para fazer a contagem, né? Ele conseguiu contar, eles são muito organizados nessa parte de contagem, né? Mas quando vê aquela multidão, o João não sabia quem era, Senhor, tu sabe? Aí, então um dos anciãos disse, né? Esses são os que vieram, porque eles não estão mais dentro da tribulação, né? São os que vieram, os que venceram a tribulação, os vitoriosos da tribulação, né? Que não receberam a marca da besta, né? São os que vieram da tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e olha a recompensa. É bem certinha, a palavra é exata, né? Eles nunca mais sentirão fome e nem sede, porque na tribulação o que mais eles vão passar vai ser fome e sede, por causa que não pode comprar, não pode vender, estão dentro do sistema, vão ter que tomar uma refeição e orar, que nem Elias, 40 dias aquela refeição, fazendo digestão, não é? Manter pessoa... Glória a Deus. Só que uma grande multidão. O profeta, ele achava que esse povo... Na mensagem, a marca da besta, o selo de Deus, a mensagem... também as 144 mil, as 10 virgens 144 mil. Ele diz assim, esse grupo aqui é as virgens, é a noiva.
Sabe por que o profeta via assim, vendo-se o quadro de longe, ele via esse grupo tão perfeito, porque as nesses elas são muito próximas da noiva de Jesus Cristo. É tão próxima que o profeta fez a comparação, lembra? Com as mulheres. E colocou também como tecido. Ele disse assim, as virgens nesses, é como um tecido que a mulher coloca sobre a mesa e coloca o molde. Então, claro que ela vai fazer o molde aqui, ela vai usar o que está debaixo do molde, mas assim, o resto do tecido é tão bom quanto o do molde, né? Então, não é um tecido ruim. Então, uma vez eu falei assim, um irmão até assim ficou bravo, não assistiu a pregação, me xingou no Facebook, né? Que eu fiz uma pregação assim, eu disse assim, Deus separando o trigo do trigo. Daí alguém botou assim, não é separando o trigo do joio? Eu disse, não, mas separando o trigo do trigo. Se não assistir, não vai ver, né? Deu um irmão de uma certa cidade, que você tá, né? Ah, vocês acham que você sabe tudo? Veja assim. Que eu não sei nada, né? Porque assim, vamos pensar aqui, eu vou falar um detalhe aqui. Jesus fala a respeito da parábola da semeadura, né? Semear do joio e semear do trigo, né? O trigo e depois o joio. Aí então o profeta diz que o joio, o colher do joio é o concílio mundial, isso já está acontecendo de uma forma sobrenatural, uma forma espiritual, o joio está sendo recolhido, está sendo amarrado em feixe, o destino final do joio é ser queimado no fogo. Tá. O trigo são os filhos, né? São os filhos do reino, né? Daí a pergunta que eu faço, as nécias servem para ser joio? Não são, né? Eu não posso classificar as virgínias como joio. Porque elas não vão para o lago de fogo, elas vão ser salvas. Elas perdem o privilégio de ser a noiva de Jesus Cristo, que é um grande privilégio, mas não perdem a salvação. Elas recebem salvação por galardão, por ter vencido a marca da besta e ter mantido a salvação durante aquele período, né? Então, eu não posso classificar a virginese como joio. Aí, como é que o Espírito Santo fez eu ver esse quadro? Porque tudo está ali, né? É a palavra, tem que estar ali, né? Quando tem a profecia de Zacarias ali, é Zacarias ou Joel? É Joel que fala, né? O Senhor enviará ensinador de justiça, é Joel, né? É, Joel. Alegra-te, filho de Sião, regozija-te, porque o Senhor vosso Deus vos enviará o ensinador de justiça. Eu vi alguém dizer, ensinador de justiça é irmão Brana. Não, irmão, o ensinador de justiça é o Espírito Santo. Sim, através do irmão Brana, nós ensinamos. A gente tem que colocar essas coisas no ponto certo, né? A gente tem que ter essa visão, né? A gente, como está a mensagem dos vídeos nos últimos dias, você separar, né? O filho, o mensageiro do Filho do Homem, aquela explicação toda que o irmão Brana dá, né? E era Jesus na forma de Espírito Santo. Jesus na forma de Espírito Santo. Ele é o ensinador de justiça, né? Ele o tempo todo, né? Ele que ensina através do mestre, ele que apacenta através do pastor, ele que estabelece através do apóstolo, ele que revela através do profeta, enfim, né? Ele que convence através da pregação do evangelista, né? Então, tudo é o Senhor, né? Tudo é o Senhor Jesus Cristo. Mas, então, ele enviará o sinal de justiça e fará descer a chuva temporã, e aí fica bem certinho o quadro, chuva morene, significa uma chuva de ensinamento, ensinador de justiça, chuva de ensinamento, fecha perfeito, né? Então vem a chuva de ensinamento, e depois a chuva seródica, que é a chuva da colheita, né? E aí, olha como fecha também, e as eiras se encherão de trigo. Daí, o que é a eira? Antigamente, né, era comum chegar nas casas de alemãos, italianos, né, e ter aquela tipo um tanque baixinho assim na frente da casa, né, que aquilo era a eira, né. Então eles colhiam o grão e colocavam na eira. Aí o profeta está sempre dizendo em várias mensagens, pode procurar, busca lá, esse, agora nós estamos na presença do sol ou do filho para ser amadurecido. Por quê? Porque antes de recolher o trigo para o celeiro, tinha que primeiro passar por um processo de amadurecimento. Era trigo, mas tinha que ser amadurecido. Porque se tu guarda o trigo verde, ele mofa e estraga os demais. Então, todos eles, de vez em quando, tem que estar lá mexendo, né, para que os de baixo subam para cima, né, para todos amadurecerem. Bom, aí tem uma escritura, se não me engano, é Jeremias capítulo 8, que diz assim, ó, passou a cega, findou-se o verão,
e nós ainda não estamos salvos. Por quê? Porque o único sol que podia amadurecer o grão era o sol do verão, né? Claro que tinha uma parte do grão que corria o risco de passar a cega, final verão, e eles não ter chegado ao amadurecimento o suficiente. Não ficaram o suficiente na presença do sol. As pessoas não ficam o suficiente na presença do Filho, Jesus Cristo, na palavra, né? Mas não fica o suficiente, então não vai dar tempo de eles serem amadurecidos. Então, quando eles eram amadurecidos pelo calor do sol, eles tinham que ser separados e serem amadurecidos em estufa. Então, essa estufa está apontando tribulação, né? Tem o tempo de amadurecimento. Não consegui, então vai para a estufa agora para tem que ser amadurecido. De qualquer forma, vai ter que ser amadurecido. Então vai para a estufa, período de tribulação. Se eu não tivesse assistido a pregação, que eu creio que ele assistiu só e julgou pelo título, ele ia ver que era simples. Talvez ele até concordaria comigo, né? Virginésia também é trigo, né? Não se classifica a virginésia como joio, né? Mas enfim, então tem aquele grupo enorme, né, que vão conseguir chegar do outro lado. Até porque, Fabrício, profetas que os tipos não falham, né? E no tipo, no Velho Testamento, os dois tipos que nós temos das virginésias, de tantos tipos que temos, mas os mais contundentes que o profeta usa bastante, é Noé e Ló. E nenhum dos dois morreram, né? O Noé saiu do velho mundo e chega no novo mundo, né? Por tribulações, por águas, mas consegue chegar no novo mundo, né? Então é um tipo das virginésias que consegue atravessar a tribulação. É claro que teve ali parentes dele, que é aquele outro grupo, que o profeta tem aquelas vestes que vão aceitar a marca da besta. Já leu isso aí? Tem as virgens de 44 mil, para falar de um grupo ali que elas vão receber, vão ser enganadas. Lembra que quando Ló foi sair, ele tenta conquistar os genros para ir junto, quase fazer parte da família, mas eles se negaram, não quiseram. Então teve um que a própria esposa dele fazia parte do grupo, mas daí o coração dela está em Sodoma, né? Então ela olha para trás e ela recebe aquela condição, né? Estátua de sal, quando as terras eram conquistadas, eles tiravam sal nas terras, a terra se torna assim, frutífera, né? Nunca mais podia dar fruto de novo, né? Estátua de sal, enfim. Mas a gente olha tanto o Ló quanto o Noé, ambos conseguiram passar de um lado para o outro, né? Então, eu não consigo ver, como alguns pastores creem, o extermínio completo. Agora até mudou um pouquinho as pregações. Eu tinha até notado, assim, ó, tem algumas pregações que até mudou um pouquinho, mas tinha um tempo atrás que era pregado como se a tribulação fosse o extermínio geral das pessoas. Seria assim, iríamos para a ceia das bodas. Todo mundo na ceia das bodas, ficaria lá. Passou 3 anos e meio, a terra estaria limpinha, aí só desceríamos com o Senhor Jesus Cristo já purificado a terra. Não, gente, vai acontecer tanta coisa depois da tribulação que... Quando eu comecei a fazer as lives a respeito desse assunto, meu Deus, tem tanta coisa aqui que a gente entra anos e sai anos e a gente não consegue ver tudo, acontecimento, coisa. Eu também pensava, irmão Cláudio, que a terceira vinda seria um período curto. Até naquele cálculo que o irmão Ricardo fez, 75 dias, até aquilo me pareceu plausível na época. É interessante, 75 dias. Mas depois, quando eu li aquela escritura, que vão levar 7 meses, 7 anos. 7 anos, né, que eu li? 7 meses. 7 meses para enterrar corpo, né? E 7 anos para limpar a terra das armas, né? Transformar tudo em enxadões. E depois, claro, na visão do tempo lá, para que ele vai 7 anos pegar a espada e transformar? Hoje a gente sabe que as armas que eles têm não tem que tu desmanchar num mês, 2. Imagina? Até hoje nós não sabemos como fazer com a usina de Chernobyl lá, que é que esconder, porque não tem como ir lá mexer e desmanchar. Não é uma coisa fácil.
né? Então eu compreendi, puxa, vai levar 7 anos para que a terra seja limpa disso tudo. Então ainda vai ser um período enorme, ainda vai acontecer tantas coisas nesse período, né? Então, claro, alguém me perguntou também esses dias assim, pastor, como é que vai ser a batalha lá do Armagedon? A noiva vai lutar, vai brigar? Eu digo assim, ó, eu creio numa batalha, vai ser uma batalha física, porque são pessoas físicas, mas não que a noiva vai ser dando um soco. Não creio que seja assim. Vou dar 3 exemplos bíblicos. Davi orou e disse, Senhor, vou eu na batalha? Vai na batalha, que eu vou adiante de ti. Então nós vamos na batalha. Olha, Deus vai adiante, nós vamos na batalha. Aí chegaram na batalha, todo mundo escondido, o exército estava ali. Não, calma, Deus não entrou no arraial ainda. Daqui a pouquinho os pés de abobeira. Deus está no arraial. Quando eles entraram, um anjo sozinho botou terror em todos eles fugiram. Então eu creio que era uma batalha física, mas com interferência sobrenatural. Por exemplo, assim, o primeiro êxodo. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mas não precisou nem o hebreu dar um tapa na cara do egípcio para isso acontecer. Eles venceram o exército de uma forma sobrenatural. Eu creio que o Armagedon vai ser assim, irmão Cláudio. Porque esse poder a gente fala em cavalos também, né? Mesmo a cavalgada de Satanás não foi um cavalo. Não foi cavalo físico. Foi poder. Força, né? De exército. Aí, cavalgando. A Rebeca cavalgando no cabelo, é fé, a fé que ela alimenta, é a fé que leva a ter. Então, o poder, nós vamos ter já o corpo glorificado, nós temos o poder da palavra falada, restaurado para nós. Então, nós vamos dizer, como Moisés já fez, né, em parte também, o William Brandt também experimentou isso, e as coisas vão acontecer no tempo que Deus nos disser para fazer. Enquanto o exército de Faraó, não é físico. o exército de Faraó, eles vieram fisicamente para a destruição. Sim, como a Armagedon, não vinha fisicamente. Mas Moisés usou a arma da palavra, o cajado de frio, né? Para lá agora chama, meio mosca. Marcha, exatamente. Deus vai dando comando. Então mas parelhar no sentido. Uma batalha física, porém com uma interferência sobrenatural, né? Espiritual, né? Porque mesmo essa dimensão que a gente o Geazi experimentou, né? Quando ele estava ali naquela agonia, aí o profeta orou, né? Para Deus abrir a visão dele, que é uma outra dimensão que está aqui. Só que hoje nós não captamos. Eu consigo ver mas tem anjos e demônios ao nosso redor, né? Cercado, né? Literal, né? Só que aos nossos olhos a gente não consegue ver, né, pastor? Não conseguimos ver, mas um dia nós vamos ter essa... Mas não é porque tu não vê que não são real, né? Sim. Como eu falei agora no último programa, né? O Logos foi a primeira forma visível de Deus, não fisicamente, espiritualmente. Porque o Deus, da forma que ele era no princípio, nem espiritualmente se podia ver. Então, jamais alguém viu ele daquela forma. Então, a primeira forma visível foi o Logos, teofania. Eu falei, vamos falar uma forma mais simples, o Espírito Santo, que é verdade, né? Espírito Santo, de forma simples. Aí, irmãos, na verdade, eu falei sobre o Virginésio porque eu estava dando testemunho aqui, mas eu quero falar aqui outra coisa rapidinho. A gente começa a falar e a gente fica dentro do tema, né? Aqui já foi meia hora já, que coisa rápida, né? Mas aqui, não temos pressa, né? Aqui um pensamento aqui, eu só quero voltar aqui nesse pensamento aqui, para colocar um ponto aqui, que depois, semana que vem, eu quero falar sobre isso aqui no tabernáculo lá. Assim, Deus tem me dado algumas coisinhas aqui para falar sobre isso. Eu quero só dar aqui um ponto de partida. Primeiro, assim, eu lembro que o Mombrana, no primeiro selo, ele disse assim, ó, que não era, quando Deus deu a inspiração para ele pregar os selos, não era para ele trazer nada de fora. E eu sempre tenho dito isso para os irmãos, não me trago nada de fora. A gente tem que aprender a não trazer, como é que eu vou dizer, bagagem, sistema, né? Bagagem denominacional. Uma vez eu falei no culto para os irmãos que fui num culto em Alvorada, né? E eles vão pregando, né? Os agitadores, e vai, fiz aquele Pentecoste, todo mundo gosta, né? Do agito, todo mundo se alegrando sobre a pregação dos agitadores. Mais tarde descobri que era a pregação do Marcos Feliciano. E o outro pregou sobre Londebar nunca mais,
praca, não dei bar nunca mais. Descobri que a pregação era também no denominacional. Meu Deus do céu, vai ser uma estante cheia de mensagem, gente. Né? E vamos pegar a pregação de denominacional, né? Não vamos trazer coisa daqui fora. Então, assim, tem uma escritura que eu vou ler ela aqui agora, eu vou ler aqui os parágrafos, que essa escritura, assim, eu custei a compreender ela, assim, de todo esse tempo de fé que eu tenho agora, e que Deus está me abrindo entendimento de compreender ela, porque de fato eu não compreendia. Mas eu achei a necessidade de comentar ela agora, porque assim, eu tenho visto, né, pastores pregando sobre isso, e estão pregando exatamente como as denominações pregam, nessa parte aqui. O Fabrício, eu já vou para ti. Te senta com um adventista bom para te ver. Ó, se tu não tiver bala na agulha, te dá um nó. Não é fácil tu pregar com um adventista. Lembra que nas revelações de Apocalipse foram os que chegaram mais próximo? E ele disse assim que quando ele ia pregar os selos, ele estava pronto para pregar como ele tinha pregado na igreja adventista. Então, vocês veem que o profeta, então, de 47, que ele começou a gravar as mensagens, a 63, a visão dele era daquela forma. Sendo profeta, a visão dele era daquela forma. Quando ele vai pregar primeiro ali o livro das eras, ele diz, você não vê aquele cavaleiro montado sobre o cavalo branco, o Espírito Santo conquistando, que ainda ele pensava que era o Espírito Santo conquistando o primeiro cavaleiro. Claro, daí quando ele vai ali, o Espírito Santo diz, está tudo de lado, não é nada disso, tudo eu vou te mostrar. Ele diz, tudo que eu preguei até hoje eu estudei, menos aquele selo, foram completamente revelados, porque não podia ser um estudo, tinha que ser o cordeiro abrindo, né? Ninguém era digno. Eu preguei porque eu fiz um estudo profundo sobre isso. Então seria a dignidade de um homem, o teu esforço. Não podia ser. Não, eu vou te dizer, tu vai falar isso. Que era o cordeiro que estava abrindo o livro e dando ao sétimo anjo, né? Então não podia ser, né, alguma coisa que viesse de uma ação humana. Não podia ter ação humana. Tudo eu estudei, menos aquele 7 selos. Não me traga nada de fora. Eu vejo os adventistas pregando sobre Apocalipse, são muito profundos. Esse dia eu me deparei com os adventistas, né? Cheguei no lugar, olha, esse aqui é meu irmão adventista, esse aqui é meu sobrinho adventista, esse aqui é minha nora adventista. Fiquei cercado por eles agora. Me passa a sabedoria. O que tu vai dizer para o adventista? Irmão, tu não pode guardar o sábado. Se eu dizer isso para ele vai te mostrar 1000 escrituras que tu tem que guardar. É verdade? Vai te passar 1000 escrituras. Outro vai dizer que é errado. Ele vai te mostrar os 10 mandamentos, vai anular a lei do Senhor. Não tem como anular a lei do Senhor. Daí, ele estava ali e disse para ele assim, vou dizer uma coisa para vocês. O senhor crê nos 10 mandamentos? Creio. Estou disposto a morrer pelos 10 mandamentos. O que o senhor acha do quarto? Eu vou dizer uma coisa para ti sobre o quarto mandamento. Eu guardo o quarto mandamento, vocês não. Como assim? Vocês não guardam o quarto mandamento. Vamos conversar? Vamos. Tá, mostrando vocês. Vocês guardam a sombra, eu guardo a imagem exata. A expressão foi dando a escritura, mostrando, né, que o verdadeiro sábado, o verdadeiro repouso é quando tu recebe o Espírito Santo, né? Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouquinho ali. Eis que por outros lábios, por lábios gaguejantes, falarei esse povo, e esse será meu repouso, meu sábado. Eu disse, irmão, quando é que acontece isso? Um dia de Pentecostes, lábios gaguejantes, aleluia, cheio de Espírito Santo. Então ali eles receberam descanso. Eu recebi um sábado uma vez que eu descansei para sempre. Aí chega no final, eles não tinham o que dizer. Por quê? Uma conta falta no argumento. E outra, que eu não anulei o sábado. Eu confirmei, eles estão prontos sempre para debater com aquelas pessoas que vão anular. Eles não estavam esperando isso. Eles não estavam preparados para isso. Então, eles sabem muito. E outros bons denominacionais que pregam muito bem. E aí está todos pregando assim. Vou ler aqui. E a besta que viste, ele não é, subirá do abismo. Isso aqui você já sabe, né? Abismo, porque ela perdeu o fundamento, né? Fundamento de Efésios 2, 19, 20 e 21, né? Portanto, não sou estrangeiro, nem forasteiro, mas consideração dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse é o fundamento, né?
Então, como o catolicismo perde o fundamento da doutrina dos profetas, então eles estão no abismo, né? Então, do abismo. Irá a perdição aqueles que habitam na terra, hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do poder, que foi morto antes da fundação do mundo. Contemplarão a besta que era e já não é, e que será agora. Deixa eu dar uma paradinha que eu tenho que falar outra coisa aqui, não tem nada com o assunto, mas nós não temos que falar, né? Aproveitar aqui o momento. Eu não sei se vocês já notaram assim. Parece fácil, irmão Cláudio, mas não é fácil. Eu acho que um dos assuntos mais difíceis que tem para se explicar, Fabrício, é predestinação. Parece que não, mas é. Por exemplo, assim, às vezes tu vê o Umbrana pregando predestinação e parece que o Umbrana está sendo arminiano o tempo todo. Por exemplo, a mensagem de adoção. Ele está pregando o arminianismo o tempo todo. Ele diz assim, você pode lembrar, confronto de Efésios Josué, manifestação dos filhos de Deus, assim, Deus viu a tua caminhada. E o menino pastor de gostar muito, né? Sempre falava assim, oh, Deus viu a tua caminhada, fazendo sinal com o dedo naquele púlpitozinho lá deles, lá, né? Sempre falava muito disso, né? Deus viu a tua caminhada. Aí ele viu que tu venceu. Aí depois que ele viu que tu venceu, ele te predestinou. Já leu isso aí, o Mobrão falou isso aí? Já leu, Fabrício? Já leu, meu Cláudio? Não me recordo. Se o senhor pegar a série Adoção, ele faz tempo falando sobre o que está falando sobre predestinação. Irmãos, examine para vocês verem. O profeta passa o tempo todo falando isso. Ele viu a tua caminhada. E aí predestinou depois. Daí quando chega no final, ele predestina porque viu a tua caminhada. Pronto. Esse é um ponto. Arminianismo o tempo todo. É assim que o arminiano crê. Não, nós somos salvos porque Deus, ele nos predestinou, porque ele viu que nós conseguimos. Isso é arminianismo. Aí quando chega no livro das Eras, o profeta diz assim, ó, nós somos filhos de Deus porque nós estávamos na mente infinita de Deus. Ninguém se torna filho por nascer de novo. Nós nascemos de novo porque somos filhos. Você estava bem lá atrás, lá na mente infinita de Deus, tá? Dá toda aquela explicação. Eu acho que na era de Sardes, parece, eu não estou lembrando qual é a era, acho que é a era de Esmirna. Ele dá todos esses detalhes assim, sobre a predestinação. Ali o profeta está sendo 100% calvinista. Pode ver, independente. Tu vai nascer de novo porque tu é filho. E tem Bíblia para isso, né? Gálatas capítulo 4. E porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Claro que ele sabe que esse Espírito do seu Filho não está se referindo ao Espírito Santo, né? Está se referindo quando o teu Espírito tem mudado. Tu recebe um novo Espírito, um Espírito semelhante ao de Cristo, né? Porque Jesus tinha um Espírito, uma vida humana. E essa vida humana, essa vida vem para nós. Porque o único que pode chamar Deus de Pai é o Senhor Jesus Cristo, você entende? Então não tem como chamar ele de Pai se o Espírito do Filho de Cristo não tiver em ti. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, papaizinho. Tem aquela intimidade, porque agora o Espírito do Filho está em ti, né? Ou a vida de Cristo. Né? Aqueles que ouvem as palavras, aquele que deu, receberão vida, essa vida, a vida de Cristo, né? Então depois nós crescemos na estatura de forma perfeita, somos selados com o Espírito Santo. Então um novo Espírito primeiro, e depois o meu Espírito. Está lá em Ezequiel 36 e 26, né? Usarei um novo coração, um novo Espírito, o Espírito de mudança de Cristo, depois recebeu o Espírito Santo, que é compatível com o teu Espírito, como o profeta falou na mensagem Vidas Escondidas em Cristo, né? Teu Espírito compatível ao Espírito Santo, para que os dois possam se darem bem, né? Bom, e aí eu fico pensando, tá, e agora? Temos aqui para o profeta uma linha arminianista, outra linha calvinista. Hoje, assim, pela graça de Deus, eu consigo compreender um pouco disso. Há um povo que é predestinado por Deus, que estão escritos naquela seção especial do livro, que esses são aqueles que vieram da mente de Deus, que é parte de Deus. Por que é parte de Deus? Porque nossos pensamentos, irmão Cláudio, estão ligados ao nosso espírito. O nosso pensamento é ligado ao nosso espírito. O nosso pensamento expressa o que é o teu espírito.
como nossos pensamentos estão ligados ao nosso espírito, então os pensamentos de Deus, que é no eterno, que é, por dizer, são substância real, nessa mesma parte que ele está falando, faz parte do Espírito de Deus. Então, se tu, como um pensamento que faz parte do Espírito de Deus, está aqui, não tem como tu não voltar para ele de novo. Por isso que essa sessão é impossível os que fazem parte dessa sessão serem riscados. Tem a sessão daqueles que certamente Deus olhou e escreveu. Olha aqui, eu chamei, o Judas veio, pregou o evangelho, caminhou comigo. Judas Iscariote. Olha o que acontece com ele depois? Deus apagou. Então eu consigo ver quando o profeta mostra essas duas linhas de predestinação, que ele está falando de grupos diferentes. Deus me fez entender isso. São grupos diferentes. E esse grupo aqui que vão adorar a besta são aqueles que estão naquela sessão que não tem jeito. Não tem o que posso fazer por eles. Eles estão predestinados, eles vão adorar a besta, a sua imagem, e é o que eles querem. O que eu posso fazer para mudar isso, né? Eles estão predestinados para isso. Vocês estão felizes? E aqui está a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montanhas, né? Que, tanto no Vaticano quanto lá em Constantinopla, que hoje é Istambul, sobre os quais a mulher está sentada. E as 7 reis, 5 caíram, e o outro ainda não é vindo, e quando vier deve continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que ele não é, mas o mesmo sendo o 8º, é um dos 7 que vai à perdição. Aqui está o ponto. Aí, gente, como eu vejo os pregadores da mensagem pregando isso, né? A denominação, tudo bem. E homens bons, assim, homens entendidos, que eu não teria condição de sentar e conversar com eles 5 minutos, né? Seria muito pequeno perto deles, mas eles pregam sobre essa escritura como se fosse a partir do Vaticano tornando-se um Estado. Parece que eu vejo quase todos que nessa mesma linha, né? Vai ser o patinho feio, vai, mas eu prefiro ser o patinho feio. Mas eu não posso ir contra a minha convicção. Quando o Lutero nega, se vocês me provar pelas escrituras, eu nego. Eu não posso ir contra a minha consciência. Não é bom, mas é certo. Eu não posso ir contra a minha consciência ver, mas está todo mundo falando assim, vamos falar também, né? Todos são uma palavra boa para o rei, vamos lá. Bom, Deus tem que levantar Micaías, né? Alguém tem que ser o diferente, né? Ele foi pregar esses dias lá em Vacaria, o irmão pastor para mim lá que me contou, porque não participa dos encontros, tá. Querido, me deixa assim, eu estou bem assim, não me provoca, deixa eu quieto, estou bem assim, deixa eu dar contramão. A partir do Vaticano, quando o Vaticano se torna um Estado, quando for eleger o Francisco, eles colocavam o Pio XI, depois o Pio XII, tal. Então, o Francisco era o 8º. Como o Francisco morreu, aí temos que fazer um novo cálculo agora, né? Não, mas é o seguinte, o Pio XI não vale porque o Pio XI já era Papa quando se tornou-se um Estado. Então, vamos começar a partir do Pio XII, que no Pio XII vai dar certinho, tal e tal. Agora, claramente, o 8º é esse aí. Mas não é isso que o Nombrado ensinou. Não foi isso que o Nombrado ensinou. Onde é que eu vi? Tem um pastor que é muito meu amigo, falou isso, né? Assim, eu ouvi ele, né? Cada pastor tem a direção de Deus de ensinar o grupo que Deus deu para ele da maneira que o Espírito Santo guia. Não tem que interferir. Não pode pregar isso. Não assim que está vendo, né? Beleza, né? Não pode ter interferência, né? Todo mundo tem que pregar igual, você não faz parte do nosso grupo de companheirismo. Isso não existe, né? Cada pastor local tem que ser dirigido por Deus, guiar o povo. Como é que está todo mundo ensinando para a gente ensinar igual? Aí fica uma imitação, uma personificação, né? Uma coisa personificada, né? Deus tem a maneira de cada homem, Deus tem a maneira para cada grupo de pessoa, não é verdade? Deus tem a palavra de acordo com o que Ele quer trazer, né? Aí, onde é que eu vi? Quando daí o pastor pregou, tá todo mundo falando sobre isso aí, eu fui ler, porque alguma coisa na mensagem. Quando eu vi o profeta falando entre parênteses,
E tem um ainda que subsiste, Nero. Opa, esse profeta citou Nero, então isso aqui não tem nada a ver com uma ordem papal. Nesses setes aqui. Isso aqui tem mais a ver com uma ordem imperial. Claro que a expressão vai te guiando aí, né? Eu fui pesquisando, aí o que eu descobri? Descobri que desde Júlio César, quando começa o Império Romano, até Constantino, foram 7 dinastias diferentes, né? Eu te expliquei o que é dinastia, né? Eu estou no poder, meu filho fica depois de mim, meu neto, o Fabrício vem, dá um golpe de Estado, tira a minha família, entra na família do Fabrício, então agora é uma outra dinastia, né? Depois Erasmo tira ele, já é uma terceira dinastia, vai mudando de dinastia. E de Júlio César até Constantino foram 7 dinastias, exatamente, né? Então, quando completa a 7ª dinastia, da onde é que teria que vir o 8º? O 8º tinha que vir do 7º. E é o que vai à perdição, porque a partir do 8º é que levou o mundo à perdição com a falsa doutrina, com a falsa igreja. É muito simples depois de revelado. É um sistema, né? Claro, é um sistema. É um sistema. Mas depois que entra, porque assim, até então a igreja estava firme ainda na fé. Os poucos, a Bíblia diz, os poucos que restam ainda, mas aqueles poucos estavam segurando, Fabrício. Mas quando entra essa 8ª dinastia, que era uma ordem papal, pronto, então acabou, aqueles poucos morreram e o mundo foi à perdição. Ela passou a ter o domínio dos reis da terra, ela passou a ter o controle, ela passou a ditar guerras e fazer cruzadas e matar os santos, fazer guerra aos santos, vencer, levou o mundo à perdição, está levando até hoje, né? Falsa doutrina. Porque matar crente na fogueira não leva ele à perdição, isso leva para a glória. A maior honra para o crente da igreja primitiva era morrer por ser mártir. Como Inácio escreveu, não ore para que eu seja livre nesse momento. Então não é uma perdição porque matou os cristãos. O que se torna-se perdição quando ensinou errados as pessoas. O profeta diz assim, eu vou ler 3 parágrafos que fica bem claro essa linha de pensamento aqui. Isso aí funde também, né, pastor, com a 6ª visão, porque ela é bem complexa, né? A 6ª visão, ela vem... Ela é de quem fundiu esse império que estava falido com a igreja e casou. E ali começou toda essa... E o senhor viu que uma 6ª visão também foi mal entendida, né? Também como o pessoal se arriscaram, né? Quando o Biden ganhou as eleições, né? Aqui, de boa, para tratar de cara, Jesus. Daí um pouco essa mulher vai sair do poder, eu quero ver o que vão dizer. Gente, é uma coisa lógica, no mundo que a gente vive hoje, claro que se Deus quer fazer, Deus faz, né? Mas quase seria impossível ter uma mulher física sendo ditadora e todo mundo se sujeita. É difícil, gente. Na era moderna que a gente vive hoje, isso acontecer. E o que faz uma nação cair aos pés de alguém? As coisas são simples, a gente tem que compreender. Por exemplo, assim, a Bíblia diz assim, quando Satanás cai, né? Tu que enfraquece as nações. Esse aqui é o 28, né? Tu que enfraquece as nações. Ele diz, como é que ele enfraquece as nações? Com guerras físicas, militares, e com guerras econômicas. Trump, trombeta. Trombeta anuncia uma chegada de um homem, Trump anuncia uma guerra. Pode ir a guerra que o Trump está fazendo, não é guerra militar, ele é contra a guerra militar. Porque, claro, esse espírito tem que pender para a paz e segurança. Mas olha a guerra econômica que ele está fazendo com a China. 25%, então vai para 50%, então eu vou te taxar 125%. Está lá a China com as pernas quebradas por causa da taxação de 125% dos Estados Unidos. É uma guerra econômica, né? E isso enfraquece as nações. Isso quebra as nações. E aí, com as nações quebradas, o que ela tem que fazer? Se prostrar aos pés dela, que tem a solução. E agora, o que nós vamos fazer com esse monte de dólares espalhado no mundo todo? Nós não temos ouro suficiente para cobrir todos esses dólares. O Musk está até aqui, não, quero mostrar que o tesouro tem. Não tem, o tesouro americano não tem a quantidade de ouro suficiente para, se cada um quisesse, eu vim aqui no banco, eu vim aqui pegar meu
sabe que o dinheiro, na verdade, ele só está dizendo que é o valor da nação, né? Eu venho aqui pegar meu valor em ouro, tem aqui o título de capitalização. Os Estados Unidos não teriam como pagar tudo isso. Eles não têm. Então alguém vai chegar e dizer, não, mas só um pouquinho, não se preocupa. Nós temos ouro suficiente para bancar todos os dólares que vocês têm espalhado no mundo todo. Irmão, isso faz com que qualquer nação se prostre aos pés dela. Coisa boa que o Espírito Santo dá essa inspiração, a gente consegue ver claramente essas coisas, né? Faz com que qualquer nação se prostre. Dinheiro. Até os judeus vão olhar o cofre. O judeu gosta do dinheirinho, né? Por isso que o judeu vai se enganar também. Né? O judeu gosta de ver um ouro brilhando, né? E por trás a igreja, né? Que esse Claro. sistema político religioso casado hoje. Claro, vai acontecer tudo junto. Muito sutil, né? Mas tá aí. Sim, sim. Assim, ó, resolver um problema de vocês, você resolve o nosso. Nós vamos a cabeça religião. Então vamos ficar tão feio, fazer uma outra cabeça aqui, mas vamos tudo junto. Né? Aí eu vou fazer com que todos aqui voltem fazer com que a imagem, faça com que as pessoas, a imagem faça com que as pessoas adorem a primeira, o mesmo espírito, né? Claro, a gente compreende que tem que ser assim, né? Vamos dizer assim, ó, na mensagem, a marca da besta de 54. Quando a Roma pagã tornou-se Roma papal, ela nunca cessou. O sistema romanismo cessou quando o novo rei entrava. E ele simplesmente estabelecia uma nova ordem, a dinastia, né? Mas quando entrou na Roma pagã através da Igreja Católica, através do papado, isso nunca cessa, porque é a oitava dinastia que nunca mais cessou, né? Essa vai até a perdição, até o lago de fogo, né? Isso nunca cessa. Se um papa morre, eles elegem outro. Um papa morre, eles levantam outro. A besta que era já não é, mas que virá, e já não é mais que virá, e que vai à perdição. Assim diz o Espírito Santo, através das Escrituras. Na mensagem, por que nós somos uma denominação, 69. Agora observe, ouça isso só por um minuto. Cinco reis que haviam caído, 5 reis. Se você quer isso na história, eu mostrarei a você. Um existe e há de vir. Agora observe a besta. Agora a besta não era um rei. Ele era um que é e já não é, que já é e que não é. Que é isso? Sucessão papal. Um poder, uma besta governando. Isso aconteceu quando a Roma pagã se converte em Roma papal. A Roma pagã se converteu, então, se tornou-se em papado, que tiveram um papa no lugar de um rei. E o papa é o rei espiritual. Essa é a razão porque ele é um rei espiritual coroado. Afirma ser o vigário no lugar do Senhor Jesus Cristo. O profeta ele tinha essa visão. Então, o pastor está inventando isso. Não, o Branham pregava assim. Né? É que desse outro jeito ficou mais fácil, porque está todo mundo falando. Aí fica fácil lá na internet copiar um pregador, Calígula, fulano, o Papa tal. Irmão, todo Papa, essa ordem papal, esse oitavo, todo ele vai aparecer, todo ele tem uma participação e faz alguma coisa. Quando a luz escureceu na foto que foi tirada nos Estados Unidos, era um Papa predestinado para aquele momento. O profeta dele é João VI, 6, número do homem. Se alguém tivesse lá, esse aí que é o homem, porque o profeta citou que era ele, e ele era o homem para aquele momento, para cumprir aquela parte da Escritura, que todos que vão entrando vão sendo cumprindo uma parte. Claro, vai chegar um dia que vai ter aquele que vai ser, né? Deus sabe se é esse, se é outro. Para mim não tem problema se morrer amanhã, continua dentro do oitavo, né? Que vai a perdição. E aqui no segundo o Francisco, né, ele já era para os católicos protestantes há muito tempo, né, o fecho, o ecumenismo. Mas quando ele sentou na cidade de Astana, lá, e ele botou de um lado o chefe dos judeus e do outro lado do Islã, as 4 maiores religiões estavam representadas ali. Então, eles assinaram os documentos, isso já está. Então, vai chegar um momento que eles já estão casados. Como ele faz parte dessa... O melhor era nós fazer assim, Como ele fazia parte dessa dinastia, desse oitavo, ele fez aquele papel que era parte dele. Eu vou entrar o mais liberal primeiro, faço aqui, aproximo todos, depois vem o conservador de novo. É claro que ele sabe que tudo é Satanás trabalhando por trás, né? Tudo, né? Todos eles trabalhando junto. E aqui no segundo selo é a parte que fica mais clara, né?
Vocês se lembram do que ele fez? Incendiou a cidade, falando do Nero, e pôs a culpa nos cristãos, e pôs sua mãe num tronco, puxando por um cavalo, arrastou pelas ruas, e tocou um violino, enquanto Roma queimava. Muito bem, a besta que era já não é, e ela também é o oitavo. Roma pagã, transformando-se em Roma papal, quando o Espírito encarnado do Anticristo encarnou-se, foi coroado, e ele foi feito um rei coroado de Roma. Claro, não era agora mais um rei militar, agora passou a ser um rei espiritual, por isso que ele que leva o povo à perdição, né? Oh, glória a Deus, deixa eu ver a hora. Vai, acabou minha hora, 9 horas. Vamos ficar de pé? Na próxima vez a gente continua, né? Irmãos, na próxima quinzena, eu não vou estar aqui. Eu tenho um compromisso para a próxima quinzena. Nós vamos fazer o culto igual. Eu quero que o irmão Cláudio traga uma palavra para os irmãos aqui. Pode ser, irmão Cláudio? Pode ser? Sim. Eu vou falar com o Davizinho para ele fazer a primeira parte para o senhor. O que eu tenho ainda é que talvez... Se mudar, o senhor me dá uma ligadinha. Se mudemos, vendi a casa, não tem depender problema. da liberação do negócio em si, né? Não Mas tem aí problema. qualquer coisa eu aviso. O senhor avisa, a gente conversa com os irmãos. Lugar não falta fazer culto, né? Está marcado, né? Em algum lugar a gente se reúne, né? Deus sabe. Aqui 15 dias, né? Daqui 15 dias, tá? Então, os irmãos, Mário Moura, os irmãos, vem igual, participam, né? Os irmãos que eu falo pro Davizinho, ele faz a primeira parte dos irmãos aqui. E eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que Deus tem bastante coisa nessa linha aqui para nos ensinar, né? Tem bastante coisa, pena que o tempo é curto, né? Mas o necessário para hoje, não foi? Se alimentaram bem? A alma foi alimentada? Tá bom, né? Aleluia, é o tamanho da pregação, né? A decência que nós temos. Vamos orar, Senhor Jesus. Eu sei que todos nós aqui somos pessoas simples e eu me sinto incapaz, como disse aquele padre naquela ocasião, que ele era um João ninguém a serviço de um grande rei. Me sinto tão impossibilitado, tão incapaz de falar essas coisas. Mas quando eu subo no púlpito, quando eu venho na plataforma, quando eu vou falar a sua palavra, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, que eu nunca venho confiando na minha capacidade, porque eu não tenho nenhuma, naquilo que eu sei, porque eu não sei nada. Eu subo aqui, Senhor, confiando na inspiração do Todo-Poderoso. E sei que o Senhor não tem deixado nós sermos envergonhados até o dia de hoje. O Senhor sempre tem nos enviado uma boa palavra, com revelação, com inspiração. E o Senhor sempre permite que nós saímos aqui alimentados, Senhor, com o alimento da hora, o alimento que o Senhor tem nos enviado para esse dia, para esse momento, esse maná fresco. Amém? Não aquele que envelhece lá no campo, mas aquele que é tomado lá da panela dourada, onde está a tua noiva nesse momento, além do véu, além da cortina do templo, além da cortina do lugar santíssimo, ali ela está tomando maná escondido. Esse maná que é novo todo dia, porque ele é a eternidade, o tempo não passa, o maná não pode envelhecer. Essa palavra, meu Deus, sempre vive em nossos corações. Senhor, eu só posso falar a palavra, mas eu sei que quem traz inspiração no coração dos teus filhos para eles compreender é o teu Espírito Santo. Tua palavra diz que o Espírito Santo foi nos dado, Senhor, para nos guiar em toda a verdade e nos ensinar todas as coisas. É o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Então, que esse grande Espírito Santo que está aqui no nosso meio hoje, aleluia, semelhante ao Filho do Homem, com seus cabelos brancos como a neve, com seus olhos brilhando como um chama de fogo, com seus rostos como o sol, com seus pés reluzentes como latão. Esse Espírito Santo está aqui, Senhor, possa abrir o entendimento de cada um nessa noite e ser a tua palavra compreendida em nossos corações, para que quando nós sairmos ali fora, os pássaros do mundo não venham roubar a tua palavra, Senhor, mas fique guardado em nossos corações, como está bem. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, Senhor, nos despede nós a tua paz da comunhão maravilhosa do teu Espírito Santo, levando-nós de volta para nossos lares. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se saudarem.